Olá, seja bem-vindo a mais um videocast da Nau 25, da nossa comunidade. E para quem nos escuta, mais um podcast com conteúdo, com tubarões do mercado. E hoje, nada mais, nada menos, ao meu lado do que meu excelentíssimo esposo, Leandro Eurix. Seja bem-vindo a esse espaço novamente, porque é a segunda vez que te tenho aqui comigo nesse momento. Muito bem, muito grato, eu que agradeço aí, agradeço a todos vocês que estão ouvindo junto com a gente aí, que estão nos assistindo, porque a gente gosta muito de falar, Eu sou assim, não sei você, mas eu adoro falar e sobre assuntos assim que nos alegram muito, Então, grato pelo convite aí, parabéns pelo conteúdo que está sendo muito legal. Tenho feito as aulas e sou um aluno voraz dos conteúdos, Então, Leandro, vamos começar aí por esse assunto, de ser um aluno dos conteúdos, o que eu tenho escutado de algumas pessoas, Fábி, não dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer, não dou conta de fazer todos os cursos que comprei, não dou conta das minhas atividades, de conciliar todos os meus papéis. Então, a gente vai falar aqui, sobre tempo, Eu acho que hoje, eu não tenho dúvida que para mim, Fábí, o meu recurso mais valioso é o meu tempo, Hoje, no formato de empresa que eu tenho, de família, de estrutura, o que mais me é valoroso, obviamente, depois das pessoas, depois da minha família, tô falando com relação ao trabalho, deixa eu só fazer um parênteses aqui, antes que é a polícia da internet já, com relação ao trabalho, depois das pessoas, para mim o recurso mais valioso é o tempo, porque, como o Rafa disse antes, todos nós temos o mesmo tempo, e o que a gente faz desse tempo, E como, essa é a minha pergunta, como não entrar nessa roda gigante, nessa cobrança exagerada, de preciso fazer mais, preciso ser produtivo. Esse era o assunto do início da quarentena lá em março, como ser produtivo no home office, E era isso que enxurradas de conteúdos. Obviamente tinha um quê de ajudar as pessoas, porque muita gente não estava acostumada a trabalhar no home office. Mas o que eu trago aqui dessa pergunta, dessa conversa é como escolher os pratos que a gente vai ficar girando lá como equilibrista e quais pratos a gente escolhe para deixar cair, Então, assim, como ser produtivo com o meu tempo, E o que é ser produtivo? Muito boa pergunta, e é para começar começando já, Como ser produtivo com o meu tempo. Sabe que quando a gente fala em produtividade, a primeira relação que a gente fala é em relação ao trabalho. Mas o que eu gosto de trazer, e é um conceito que tem me servido muito, assim, é que nós não somos apenas trabalho. Nós somos profissionais, somos pessoas e somos apenas uma pessoa, E sim, na questão que tu trouxe dos papéis, somos uma pessoa, mas temos vários papéis. Temos o papel de pai, de mãe, de colaborador, de empresário, de amigo, de amiga. Temos o papel de cumprir com os deveres com a sociedade, Então temos lá o tempo que é necessário para que se pague os devidos impostos e se faça tudo o que tem que fazer. E além disso, a gente tem um outro papel que eu vejo que é um papel muito importante, que é o papel de cuidar da gente, E por vezes a gente se coloca em segundo momento, em segundo lugar, Isso quando não é no terceiro, no quarto ou no quinto lugar, E essa pandemia trouxe isso de uma forma muito forte. Não pode usar o videocast para dar indiretas. Não, qualquer coisa, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Vou pegando aqui o chapéuzinho que me serviu, Isso não estava combinado. Isso não estava combinado. Não. Mas se serviu o chapéu, Mas é que é isso, pessoal? Sim, essa pandemia fez com que a gente ligasse um modo alerta de, cara, a minha empresa está com as portas fechadas, eu não consigo vender, os meus produtos não estão saindo, ou a gente na Nau 25 dava aulas presenciais e fazia atendimentos presenciais e isso não existe mais, Então precisamos ligar o modo hard e isso é bem importante, porque isso faz com que a gente haja diferente, A gente aprende que a gente age pela dor ou pelo amor, Normalmente pela dor a gente age mais rápido.
assim é quando a gente pega uma panela quente na mão, né? A gente não faz o cálculo, quantos graus está essa panela. Não, ela está quente, a gente joga ela longe. Então, o que eu venho aprendendo, assim, quando a gente lê sobre isso, escuta muito material que tem por aí, muitos livros, né, sobre a gestão do tempo, é a gente classificar aquilo que é importante e nós classificarmos quais os papéis são mais importantes para mim. E isso faz toda a diferença, porque os papéis que são importantes para mim são diferentes dos que são importantes para ti e assim por diante. Quando a gente escolhe os papéis que são importantes, a gente consegue se organizar para atender melhor aqueles papéis. E eu estou falando isso no curso hoje, né? O Christian Barbosa, que é considerado o senhor da produtividade, aí, não só no Brasil, mas em muitos países, ele diz isso, né? Que a gente tem muitos papéis, mas que a gente não dá conta de atender todos eles, e que na classificação dele ele diz o seguinte: temos que escolher no máximo 8 papéis. Por mais que a gente cumpra 10, 15, 20 papéis, e todos cumprimos muitos, mas talvez 8 sejam os importantes, e a gente sabendo que aqueles são os importantes, a gente coloca isso na nossa agenda, né? E um dos papéis, como a gente disse, é cuidar da gente, né? E a gente fala aqui para muitos empreendedores, né? E muitos de nós, a empresa depende exclusivamente de nós. Aqueles que têm as empresas familiares, depende da esposa, do marido, do filho, do tio. Estava conversando com a Giovana, que é a nossa facilitadora, que também teve podcast com a gente. Ela estava me contando que tem um fornecedor dela que fazia um tipo de trabalho e era toda a família. Foi encerrado com a pandemia esse trabalho. E a família se olhou e disse: e agora? O que a gente vai fazer, já que esse trabalho que a gente cumpre não existe mais? E eles se reorganizaram e hoje eles vendem comida delivery e fazem entrega. É toda a família de novo. Quer mais do que mudar completamente o negócio, é mudar de ramo, inclusive, para fazer outra coisa. Só que quando toda a família está ali, precisa sim que ligue o alerta, precisa do modo hard e precisa organizar aquilo que é importante. Então eles botaram na classificação deles: a família é importante, trabalhar é importante, e o que nós vamos fazer? Muda o negócio, né? Então, respondendo a tua pergunta, né, como fazer mais no tempo, o Christian Barbosa diz que não é fazer mais no tempo e que a gente deve parar de se preocupar com o tempo e deve se preocupar com a vida, porque estamos aqui para viver, né? Então que papéis são importantes para ti, Fábio? Escolhe eles que tu vai fazer eles melhor. Acho que é por aí a resposta. Legal. E como não deixar essa demanda, né, de preciso ser produtivo, nos pegar, né? Eu tenho um ranço contra isso, né? Eu já falei aqui na primeira pergunta, falando que produtividade no home office, produtividade... Cara, o home office de hoje, nesse cenário, não é um home office normal, né? É um home office que tu tem que, além de trabalhar, tem que cuidar de várias outras coisas, de todos os outros papéis, né? E como que a gente então, né, que para quem está nos vendo e que sente essa necessidade e se sente assim sufocado por tanta coisa que precisa fazer, né? Porque isso não é um sentimento só meu, né? É sentimento de várias pessoas que eu conheço, né? Eu tenho mais coisas para fazer do que tempo no meu dia, né? Então, como que a gente faz aí, como que tu faz para não se sentir ansioso com tantas entregas importantes, né? Porque a gente vai comparar aqui, vou falar por mim, né? O meu papel de mãe é importante, meu papel de esposa é importante, meu papel de capitã da 925 é importante, né? O meu papel de cuidar de mim mesma é importante. Que falei 4 rapidamente. Com certeza tem outros que são tão importantes quanto, né? Como que a gente faz isso para não sufocar nesse dia a dia aí de precisamos ser super mega produtivos no home office? Eu gosto bastante disso, né? E assim, a primeira coisa, né, é que aceitar que não somos super-heróis, né? Super-heróis, a gente vê eles lá na Marvel, são lindos, é bom da gente assistir na Netflix. Alguns deles botam a cueca por cima da calça, né? Tá lá o Batman, o Superman, e todos eles têm grandes dificuldades, né? Eles querem salvar a humanidade e eles têm lá a Kryptonita, eles têm o Coringa, e tem coisas que acabam atrapalhando a vida deles, né? Então, a primeira coisa é a gente, ao escolher
esses papéis que a gente coloca ali como importante, é a gente ter uma agenda, é a gente olhar para a nossa agenda no dia e dizer, beleza, se o meu dia tem 24 horas, quantas horas eu vou dormir? Então me sobra X. Quantas horas eu preciso dormir para estar bem, né? Vamos começar por aí, porque a gente, para ter um dia produtivo, tem que dormir bem. A gente tem que beber água, a gente precisa se alimentar, porque quando a gente começa a fazer muitas coisas, essas coisas básicas são as primeiras que a gente corta. Eu vou dormir menos, eu vou tomar menos água. Não vou fazer exercício. Não vou fazer exercício, não vou comer. E tem uma coisa que faz a diferença substancial nisso, é se eu estiver bem comigo, o que eu fizer eu vou fazer melhor. Eu vou fazer mais inteiro. É quase que a fórmula ao contrário, né? Primeiro tu tem que estar feliz, que é o que o Rafa traz para nós no curso dele aí, né? E o que a gente aprende no jeito Harvard de ser feliz, né? Primeiro tu tem que estar feliz, estar satisfeito. Daí o que tu fizer vai fazer bem feito. E dizer não para aquilo que tu não vai fazer, talvez seja o maior desafio, o desafio que mais eu venho trabalhando em mim. Pois é, então essa é a terceira pergunta, assim, né? Como escolher as batalhas, então, do dia a dia, né? A gente tem aí, não só batalhas, alegrias também, né? Mas como escolher o que eu vou fazer, para o que eu vou dizer não, né? A gente já falou um pouco com o Rafa sobre isso, né? Não é nem o como dizer não, né? O que escolher para dizer não, né? Perfeito. São coisas diferentes, né? Eu saber dizer não é uma coisa e eu saber escolher para o que eu vou dizer não é outra, né? Então eu quero trabalhar contigo isso, né? Como escolher as batalhas do dia a dia. Muito bom, né? Muito bom. Eu gosto de dizer que nós temos no nosso dia a dia coisas importantes, nós temos coisas urgentes e nós temos coisas operacionais. Né? Então a gente olha para isso de que forma, né? Tá, mas tudo que é importante é urgente, ou tudo que é urgente é porque é importante. Normalmente sim, quando a gente olha para o urgente, num passado, talvez até recente, aquilo era importante e eu não fiz. E aí essas coisas vão se acumulando e viram urgente. Então o urgente é aquilo que eu preciso fazer, né? E que tem que ser feito imediatamente, ou no dia de hoje, ou tem que ser feito agora, né? Então a primeira coisa é a gente poder olhar para isso, o que é urgente do que está ali. Muitas vezes, por nós não estarmos fazendo o importante, acaba que o urgente toma toda a agenda. Né? E aí vem a questão de olhar para o importante, né? Porque também tem o seguinte, se tu não fizer urgente, ou aquilo vai atrasar e pronto, não vai sair, ou aquele negócio não era tão urgente assim, poderia ter sido delegado para alguém, poderia ter sido feito num outro momento, e aí vem o importante. O que é o importante, né? E eu digo isso ali na nossa aula de hoje, né? Que importante é aquilo que a gente faz que gera um resultado para a gente. Né? Precisa gerar um resultado para a gente. E talvez a maior diferença do importante é que ela precisa te gerar prazer. E aí o que gera prazer para ti é diferente do que gera prazer para mim. Né? Então, tu tá lá no correr. Eu quero correr 21 quilômetros e tô correndo 6 quilômetros por dia. Beleza, correu 6 quilômetros, te gera prazer? Né? Então, isso é bom. Talvez para algumas pessoas correr 6 quilômetros, se o objetivo é 21, não gera prazer. Ela fica desmotivada. Eu quero correr 21, eu estou correndo 6. Eu quero correr uma maratona, eu quero correr 42 km, 192 metros, 195 metros. Isso eu fui pesquisar para saber quanto é que era. E eu estou correndo 12 km. Daí eu tenho duas chances de ver como é que isso me gera prazer, né? Se eu corro os 12 e antes eu corria 10, então eu estou mais próximo da minha meta. Então isso me gera prazer, porque eu vejo que eu estou evoluindo. E aí eu digo que é bom que a gente olhe as metas e os objetivos, por maiores que eles sejam, em metas pequenas no dia de hoje. Então se o dia de hoje, que a gente está gravando aqui, eu não correr, eu posso chegar no final do dia chateado porque não corri, ou eu posso chegar no final do dia feliz que eu mesmo não correndo me alimentei bem. E eu sei que isso não vai prejudicar a minha corrida de amanhã. Então são jeitos diferentes de olhar o mesmo copo. E, Fábio, o que eu vejo na grande maioria das pessoas que eu converso, que a gente senta para olhar como é que está o dia a dia, é que a gente está numa terceira esfera, que é a esfera do operacional ou do circunstancial. O que é essa esfera? É aquilo que não é importante, não me gera prazer, não me gera resultado,
e não é urgente. Normalmente, o operacional, ou como alguns escrevem aí nas bibliografias, né, são circunstanciais, são coisas que acabam vindo por serem feitas e não são minhas como prioridade. Mas, normalmente, ela é urgente para outra pessoa. E a outra pessoa vem aqui e diz, Fábio, preciso que tu olhe para mim isso aqui. Sim. E tu é uma pessoa que conhece aquele assunto, aquilo é muito importante para aquela pessoa, então quando eu venho e te trago uma postagem que eu quero fazer, Fábio, olha para mim se desse jeito vai estar bom, aquilo é muito importante e muito urgente para mim. Quando tu me der o teu resultado, a tua opinião sobre aquilo, eu vou sair com o resultado, porque eu queria saber se estava bom, eu vou sair com o prazer, porque tu me disse, vai por aqui, vai por ali, então para mim aquilo é importante e urgente. Agora, para ti, se tu não fizesse, não ia mudar nada. Sim. Perfeito. E se a gente olha o nosso dia, a gente faz muitas coisas circunstanciais, ou muitas coisas operacionais, que elas são importantes para outras pessoas e não para a gente. Né? Perfeito. Legal. Bons insights já. Então, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, quais ferramentas tu sugere para quem está nos assistindo que possa ter essa, por exemplo, essa... análise do que eu estou fazendo é importante, é urgente, é circunstancial, tem valor para mim, tem valor para outro. Qual ferramenta que eu posso usar para fazer essa análise? Muito bom, muito bom. Eu digo o seguinte, né? Primeiro, a gente tem a tendência à negação, né? Não, o meu não é assim, tudo que eu faço é urgente, é importante. Eu não faço coisas que não é importante para mim. Então eu te convido a que tu não olhe para o que tu vai fazer hoje. Eu te convido a olhar para o que tu fez ontem. Tá, e como que eu posso fazer isso? E aí tu pega o que tu fez ontem, tá, num lugar só teu, e escreve num caderno. Eu acordei, fiz isso, depois eu fiz aquilo. E escreve. Papel e caneta são ainda as melhores ferramentas de trabalho, né? Eu gosto muito de escrever, então eu uso o caderno, né? E então escreve lá, mas se tu é muito tecnológico, bota isso no teu notas lá do celular, né? Então coloca isso lá. Tá. E classifica, né? Existe uma matriz de Eisenhower, né? Que para quem não conhece, tem bastante conteúdo aí na internet e vai ter lá no nosso material também uma lâmina da matriz, né? A matriz diz o seguinte: tu olha o que é importante e urgente, tu faz de imediato. O que é importante e não é urgente, tu planeja. Então tu coloca na agenda para fazer num dia antes de vencer, para que não vire urgente. Sim. Aquilo que não é importante, mas é urgente, a gente busca delegar para alguém. Então, não é importante, não vai gerar resultado para mim, mas é urgente de ser feito, né? Os contadores que me deem a licença, mas o contador tem que fechar o faturamento até o último dia do mês e no primeiro dia útil tem que começar as publicações contábeis para o governo. Para ele também talvez não seja importante, mas para o governo é. E ele precisa fazer isso. E mais que isso, ele pede que a gente dê esse retorno para ele, né? E a gente está ali, quer vender, quer entregar, e o contador está me pedindo quanto fechou, né? Então... Pedra, essa parte do videocast é para ti. Essa parte é para ti. A Pedra, nossa contadora aí, parceira. Show de bola, lá da Mastercont, né? E o que acontece? Tem um quadro aí nessa matriz que é aquilo que não é importante e que não é urgente. Como foi o exemplo que eu te falei de eu te mostrar uma postagem que eu quero fazer. Perfeito. Não é importante para ti, não te gera nenhum resultado, não é urgente para ti e vai te tomar tempo. Tu vai ter que parar o que tu tá fazendo para me atender, né? Sim. Então, essas coisas que a gente faz assim, a gente elimina. Como é que eu faço isso no meu dia? As pessoas sabem que eu tenho agenda e que eu me organizo para isso. E quando elas me demandam fora desse horário, normalmente eu marco. Precisa ser agora? Ah, não precisa. Então vamos falar tal hora. Com o tempo a gente acostuma as pessoas a fazerem isso, né? Perfeito. Então diminui as interrupções, né? Vamos dar conta de tudo? Não, nem o Superman dá, né? Então a gente precisa dar conta daquilo que é importante para nós. Perfeito. Né? Eu vejo que esse é o caminho, né?
Legal. E vai ter muito mais conteúdo como esse, né, na nossa aula na comunidade. Então, se tu começou aqui por Videocast, sobe lá na aula que tá aqui pra cima. E quem tá no podcast, seja bem-vindo aí à comunidade, é só procurar lá no nosso site, né, SOS, now25.com.br/SOS, que vai encontrar lá como travei. Como navegar com a gente na comunidade. É isso. Muito bom. Grata pela participação mais uma vez. Estamos aí, eu que agradeço, né? Fica a dica lá, imprime a matriz de Eisenhower e olha o que tu tá fazendo, se tá fazendo importante importante, só urgente, ou será que tá fazendo não importante, não urgente, tá gastando teu tempo com coisa que não soma no teu dia a dia. Faz a reflexão.